Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não se inscreveu aqui em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, ative as notificações para você ficar por dentro das novidades do canal. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais. E hoje, aqui no programa, claro, sempre pedindo a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos falar sobre bom senso. Né? O que é bom senso? Bom senso é você ter equilíbrio nas decisões ou nos julgamentos, né, em cada situação que se apresenta na nossa vida, né? Ou seja, bom senso é você ter cautela, ter critério, ter discernimento, equilíbrio, juízo, ponderação, né? Prudência, razão, reflexão, sabedoria, sensatez. E por onde anda o nosso bom senso? André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, pela psicografia de Chico Xavier, nos dá a importante lição que devemos aprender. A liberdade de escolha, na pauta das leis divinas, é clara e incontestável nos processos da consciência. Então, vejam, ainda mesmo, né, que a gente esteja em regime de prisão, né, do ponto de vista físico, né, porque nós estamos nesse corpo de matéria que nos restringe. No homem, o pensamento é livre para ele eleger o bem ou o mal para as rotas de evolução que ele quer seguir. Então, o discernimento precisa ser usado por nós como se fosse leme, né, no nosso barquinho, né? Leme que a razão não pode esquecer, né? Por quê? Porque se a vida física ela está ali cercada de correntes, né? Correntes de pensamento, correntes de eletricidade, né? A nossa vida espiritual, da mesma forma, ela está imersa nesse largo oceano das correntes mentais, né? E dentro dela é imprescindível que nós saibamos procurar a companhia dos espíritos nobres, né? Capazes de auxiliar a nossa sustentação no bem, né? Para que o bem, como aplicação das leis de Deus, nos eleve à vida superior. Então, por que será que ultimamente nós temos deixado o mal e o desequilíbrio fazerem tanto estrago ao nosso redor? Vocês já perceberam como nós temos sido coniventes com questões, muitas vezes, bem estapafúrdias, né? A título de exercermos a caridade e a tolerância? Pois é, né? Nós estamos vivendo uns tempos meio esquisitos, não é verdade? Porque a nossa conivência com o mal, sob o pretexto de estarmos sendo caridosos e tolerantes, nada mais é do que fraqueza e falta de bom senso. Vamos pensar uma coisa. Existem pessoas que erram acreditando acertar. Ok. E tem pessoas que erram sabendo o que fazem, por vezes até mesmo sendo intuídas e assistidas por inteligências sombrias, que se aproveitam da imaturidade das pessoas para espalhar ideias absurdas, ideias que comprometem não só o equilíbrio íntimo da própria pessoa, como também da comunidade na qual essa pessoa está inserida. Então, o que nós temos visto, basta uma análise até bem superficial para você perceber isso. O que a gente tem visto muitas vezes, e com mais frequência do que nunca, é a divulgação de ideias que, ao menor exame da razão, não se sustentam. Né? Tem vários exemplos disso o tempo inteiro, basta você analisar o seu entorno. Mas, atenção, eu não estou aqui falando, né, não estou dizendo que as pessoas não têm direito de escolher no que acreditar e qual caminho seguir. Não é isso.
né? O que eu estou dizendo é que, já que somos dotados de inteligência, de capacidade de raciocínio, nós devemos exercer essas capacidades e não nos deixarmos sermos levados por ideias ou doutrinas enganosas, né? Como Paulo de Tarso diz, a gente não pode ser aí como folhas ao vento, né? Nós precisamos ter em mente que, mesmo recebendo as melhores ou piores instruções daqueles que enxergamos como orientadores, a escolha de aceitarmos ou não algumas ideias pertence a cada criatura, a cada um de nós. Emmanuel vai nos lembrar no livro Pensamento e Vida que somos responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. Porque ninguém consegue, gente, penetrar os redutos da nossa alma, né? Porque nós somos senhores do nosso reino mental. Embora nós estejamos vivendo sob as consequências do passado, né, pelas ações infelizes em nossa estrada de ontem, nós somos livres no nosso íntimo, na nossa esfera íntima, para controlar e educar o nosso modo de ser. Por isso, o bom senso precisa estar presente, para que possamos superar os erros e enganos do passado, ligando-nos a ideias e valores voltados para o bem verdadeiro. Em todo o tempo, somos chamados a conviver com os outros, né? Nós vivemos nessa interação de uns com os outros, mas não podemos nos esquecer que vivemos em nós. Né? Nós estruturamos nosso próprio destino na pauta da nossa própria vontade, porque a vida, em nome de Deus, criou em cada um de nós um mundo por si. Então, somos responsáveis por nós mesmos, por nossa felicidade ou pela nossa infelicidade. Então, bom senso, ter bom senso é sinal de maturidade. Né? Então, nós precisamos ter maturidade emocional e espiritual. Nós não podemos ser crianças eternamente, né? O progresso exige equilíbrio e amadurecimento. Vamos lembrar da passagem de Paulo lá em Efésios, né? 4:14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Né? Essa postura que nós temos adotado como humanidade, de passarmos a mão na cabeça daqueles que erram, que têm atitudes e posicionamentos desequilibrados, só prejudicam o trabalho e o progresso. É necessário estabelecer limites e fazer ver o lado equilibrado e sadio das coisas, né? Para que ninguém confunda a verdade com a mentira e o certo com o errado. É preciso sim dar um basta nas atitudes permissivas que apoiam posturas equivocadas, que apoiam a ignorância, né? A falta de conhecimento e o erro. Galileu Galilei já dizia, né? Não me sinto obrigado a acreditar que o mesmo Deus que nos dotou de sentidos, razão e intelecto pretenda que não os utilizemos. Então, o que nós estamos esperando? É preciso usar a nossa capacidade de raciocínio e não mais ficar à mercê de enganos desastrosos para nós mesmos e para a coletividade. Precisamos agir sem medo, né? E começar a frear as pessoas com atitudes de desequilíbrio e ter maturidade suficiente para aprender que o sim e o não podem e devem fazer parte de um sistema de harmonia coletiva. É mais proveitoso dizer não na hora certa do que dizer sim indefinidamente, né? Com a desculpa de sermos aceitos pelas outras pessoas, nós estamos sendo coniventes com erros e desequilíbrios que podem nos levar à nossa própria ruína.
Não devemos nunca fechar os nossos olhos e ficar passando a mão na cabeça quando for necessário impedir que o mal prossiga em sua ação destruidora. Tudo é questão de bom senso e de caridade, né? Conosco, conosco e com aquele que erra, né? Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, pela psicografia de Chico Xavier, diz que se conseguimos discernir o bem do mal, é que já conhecemos o mal e o bem. E se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, é porque, de um modo ou de outro, já podemos auxiliar. Discernimento é conquista sagrada. E aí alguém pode perguntar, né? Mas então onde entra a fraternidade nessa história? Deter a ação do mal não significa agir com falta de fraternidade, não significa denegrir, agredir a outra pessoa, o ser humano, né? Impedir que o erro e o desequilíbrio se disseminem não justifica ataques pessoais ou atitudes contrárias ao amor e à fraternidade, né? A gente não pode só utilizar, se utilizar de argumentação ad hominem, né? Que você ataca a pessoa. Não, né? Você pode discutir ideias, mas você não precisa atacar a pessoa. O que nós devemos ter em mente é o esclarecimento devido, né? A utilização da capacidade de raciocinar. Afinal, é preciso considerar que quem erra nem sempre sabe que está errando. Nós mesmos erramos muitas vezes, né? Emmanuel tem um texto no livro Fonte Viva que eu acho sinceramente fenomenal. É o texto cujo título é Acordar e Erguer-se. Né? Emmanuel nos alerta que é preciso acordar e erguer-se para a vida e trabalhar na sementeira do bem. Ele diz: esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no seu erguimento. Ou seja, quem erra sempre é merecedor de nosso carinho, de nossa atenção e dedicação. Assim como quando nós erramos, nós também esperamos o carinho, a atenção e a dedicação do outro, né? E como nós erramos, né? Muito. Então, nós só não devemos nunca nos esquecer de utilizar o nosso bom senso. Fica aí para a nossa reflexão. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima. Tchau!